Alô, amigos! Como vamos? Feliz 2023 para todo mundo. Este é o canal Tricolaço, dedicado a falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, comigo, Robson Ramos. Se você já me conhece, estamos aqui. Se você não me conhece, está chegando agora, é novo, tem que fazer essa apresentação porque a gente ficou um tempinho fora. Eu sou Robson Ramos, eu sou radialista, jornalista. Alguns me conhecem lá do Grupo Bandeirantes. Eu trabalho na Band FM, eu trabalho na Rádio Bandeirantes. Eu sou o repórter aéreo do Grupo Bandeirantes também nas manhãs e também comento futebol, fui apresentador da extinta Rádio Bradesco Esportes FM lá no Grupo Bandeirantes também, participei de transmissões lá na Rádio Bandeirantes, atualmente sou comentarista do Brasileirão Play, que é a plataforma que tem levado nos últimos anos o Campeonato Brasileiro para fora do país, e a gente gosta do negócio, gosta do futebol e gosta do São Paulo Futebol Clube aqui no caso específico. Então vamos falar um pouco disso. 2023 chegou. Nesse canal aqui, a gente não fala de futebol desde o dia 19 de dezembro, quando terminou a Copa do Mundo, falamos da vitória da Argentina. E desde então, aquela folguinha, né, aquela paradinha, até porque o futebol, para valer, volta agora, e o nosso conteúdo aqui é muito mais dedicado ao que acontece no dia a dia do que com essas especulações, essas coisas todas, mas é claro que elas entram na nossa conversa também. E aí eu estava aqui antes de fazer o vídeo pensando no seguinte: o São Paulo para 2023 virou uma grande pergunta, é uma grande interrogação. O São Paulo saiu de um ano em que planejou estar, pelo menos, classificado para a Libertadores da América deste ano e tentar ganhar a Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, o objetivo foi para a Copa Sul-Americana, onde o clube avançou com um pouco mais de possibilidades. E chegar entre os 4 no Campeonato Brasileiro, que era o desejo inicial, acabou ficando para depois, por uma série de questões, as principais delas, o número de lesões que o São Paulo teve, que atrapalhou demais na manutenção da estrutura do time, e isso fez com que a equipe tivesse que fazer uma priorização só, e aí as falhas, que a gente já comentou no ano passado, na hora de decidir. O time falhou miseravelmente na hora de decidir o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, e falhou miseravelmente de novo na hora de decidir a Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Consequência: o dinheiro que o São Paulo pensou que teria em 2023, que serviria para aplacar um pouco o desespero financeiro desse clube na atualidade, não veio. Viria com o título, preferencialmente o da Sul-Americana, ou até o da Copa do Brasil, mas eu digo em relação àquele último momento. Da Copa do Brasil seria muito mais dinheiro. E poderia começar a planejar melhor os próximos anos, né? Sem esse dinheiro, não classificado para a Libertadores da América, tendo perdido um título continental importante e tendo saído da Copa do Brasil antes da final, obrigatoriamente o São Paulo precisou dizer para si mesmo: a gente tem que dar um jeito aqui, continuar sobrevivendo, senão já era. E é mais ou menos esse o caminho que a diretoria tomou. Dispensou 12 jogadores, entre jogadores veteranos que talvez não pudessem dar uma contribuição efetiva para o clube daqui para frente. Reinaldo, Miranda, jogadores mais novos que não teriam correspondido. Esqueci dos veteranos do Éder, mas é que ele não era um veterano do São Paulo. Jogadores com potencial de mercado, como o Luan, que foi embora, o zagueiro que foi embora, e que foi jogar lá na Inglaterra. Baita jogador, mas aí umas questões de empresário, de coisas que aconteceram no passado com erro de planejamento na hora de fazer o contrato dos jogadores. E o São Paulo dispensou, perdeu esse número de jogadores e trouxe um outro tanto. Um time mais humilde, que custa teoricamente menos, se bem que hoje eu já me assustei com a notícia de que o São Paulo seria o quinto
Elenco mais caro do Brasil. Pô, os cara não conseguem economizar, cara. E o pior, se você não conseguir economizar com um time no papel fraco, ferrou-se tudo, né? Agora, nem só de desgraça vive. Eu acho que muito jogador que saiu, de repente, não ia mesmo corresponder mais. Tem a questão de ares novos. E acho que alguns jogadores que chegaram podem ser interessantes. São Paulo não contratou nenhum grande jogador. Nenhum. Nenhum. Agora, me parece, olhando de fora, e sem querer ser otimista demais, porque as pessoas dizem que às vezes eu sou otimista demais, o São Paulo tem peças, me parece, mais bem distribuídas por setor. O São Paulo só não tem um grande meia. Mas a verdade é que grande meia é artigo de luxo, custa muito caro, e o Brasil, digamos a verdade, não tem produzido esse jogador. Não tem produzido. Com as características do futebol de hoje, que seja um distribuidor de jogo, aquele cara que bota o atacante na cara do gol, esse jogador não tem no Brasil. E para trazer de fora, um clube na situação de São Paulo não traz. Né? E se a gente for ver fora, você tem bons jogadores de meio que trabalham na construção. Né? Quem é o craque ali? Kevin De Bruyne? Você não traz. Casemiro é volante, mas é construtor. Você não traz. Né? Jogadores querendo voltar para o Brasil, alguns têm mercados até mais obscuros. É difícil. Com o dinheiro que São Paulo tem, é muito difícil. Ou com o dinheiro que São Paulo não tem. Então, vamos de Rafael Goleiro, zagueiro Alan Franco, volante Jackson Sebastian Mendes, o equatoriano, Pedrinho, um atacante que precisa se provar, Wellington Rato, que foi fazer um grande campeonato brasileiro aos 30 anos, ou você já tinha ouvido falar do Wellington Rato antes do Atlético Goianiense? Quem mais aí que eu estou me esquecendo? Marcos Paulo, bom valor, hein? Bom valor. Precisa ver porque que não estava jogando no Atlético de Madrid, mas é um bom valor. De repente, adaptação, aquela coisa toda, pode se criar num clube como São Paulo. Então, para o Rogério, por exemplo, ele passa a ter um pouco mais de opções de montagem de elenco e os jogadores que ele sempre reclamou que não tinha. Os jogadores velozes de lado, pelo menos 3 ele tem, Marcos Paulo, Pedrinho e o Wellington Rato. E ainda pode usar outros jogadores que estão na equipe, que estão aí já treinando. O que eu penso? Que agora, de verdade, depende muito mais do que o Rogério vai fazer com esses jogadores e com a montagem do seu time, do que o São Paulo simplesmente distribuir esses caras em campo e começar a ganhar. Por isso que eu acho que é uma grande incógnita. A gente não sabe exatamente o que esses caras podem dar em termos de qualidade. Por exemplo, eu fiz vários jogos do Atlético Goianiense no ano passado. Eu, por exemplo, disse que no final do campeonato que eu achava injusta a queda do Atlético Goianiense. Dos times ameaçados de rebaixamento, foi o que mais jogou bola. E ele foi o que mais jogou bola por causa de Wellington Rato, esse que veio para São Paulo, Léo Pereira, Dudu, lateral direito, e o seu meio de campo que tinha não muita qualidade técnica absoluta, mas era um time muito bem treinado, né? A verdade é que ele foi um time muito bem treinado durante um período, depois com as bobagens, antes do Jorginho ainda, depois o Jorginho assumiu, mas conseguiu manter o nível durante um tempo, depois sucumbiu às bobagens que pensou e falou, e aí quando chegou no final do campeonato, já não se conseguia tirar muito desse time. Mas eu mencionei porque o Wellington Rato era peça importantíssima nas jogadas de velocidade desse time, jogava muito pela direita, mas trabalhava muito no meio também, fazia um trabalho de troca de posições ali. Quando o Dudu passava na direita, ele ia trabalhar lá no meio.
né, meio que de centroavante, fez muitos gols, mas aí se você pega o cartel dele, ele fez muitos gols agora, não tinha feito antes. Qual é o Wellington Rato de São Paulo? É o que deu certo no Atlético Goianiense ou é o da carreira que a gente nem viu? E o Wellington Rato do São Paulo será bem influenciado por Rogério Ceni, e aí vai jogar bem também, ou Rogério não saberá fazer uso desse jogador? Ele será titular? A gente não sabe. Pedrinho, quando estava no América, era aquele jogador oportunista, aparecia ali, fazia um gol ou outro, mas também precisa se provar. Sebastião Mendes é um bom volante, era titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo. Não quer dizer que o selo Copa do Mundo dê a ele o selo garantido de que ele é um craque, mas é mais experimentado do que todos os outros jogadores aí. Tem a parceria com o Arboleda que pode ajudar na ambientação. E é um jogador com o estilo que o Rogério gosta, né? Ele não é um volante que vai ficar só lá, brutamontes, vai participar de construção. O Rogério gosta, eu gosto também, e acho que o futebol atualmente pede isso. Mas a gente também não sabe como é que ele vai se dar em campo. Alan Franco, bom zagueiro também. Não posso chamar aqui Alan Franco um zagueiraço. Não é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Está bem contratado e o São Paulo tem outras opções ali. Então, quando eu digo cabe muito ao Rogério, é porque é difícil imaginar, e a gente anda vendo aí algumas especulações de escalação. O Rogério tem na cabeça, me parece, por quem está acompanhando mais de perto, um time com uma escalação muito próxima daquela que era utilizada no ano passado. Por exemplo, com meio campo com Pablo Maia e Nestor. Eu não gosto. Ah, mas ano passado você não metia o pau no Nestor. Não, eu critiquei, mas eu entendia que ele podia estar escalado ali. Mas ele é um jogador que venceu no fim do ano, como alguns outros do elenco. Não pode jogar? Não penso assim, acho que pode jogar. Mas já que antes você não tinha opção e agora tem, por que não testá-las? E já que é campeonato estadual, que eu sempre digo aqui, não vale porcaria nenhuma, a grande importância do campeonato estadual, na minha visão, sempre é poder dar cancha para o time para o resto da temporada, por que já não começar com algumas dessas novidades no time titular mesmo? Né? Para que começar com o São Paulo vacilante que terminou o ano, com a mesma estrutura de jogo? Nem sei se ele fará isso, mas eu gostaria de ver um pouco mais de ousadia. É óbvio que eu acho que vai entrar Nestor e no meio do jogo vai sair, talvez entre Galopo, talvez entre Mendes, né? Talvez Alan Franco comece, talvez entre no lugar do Ferrarese, talvez Pedrinho comece como titular e o Wellington Rato entre depois, talvez Marcos Paulo seja o titular ao lado do Caleri e Pedrinho ou Rato entrem depois, talvez nunca entrem, mas o fato é, o Rogério precisa dar chance para que esses caras apareçam e mostrem do que são capazes. Porque a parte positiva de ter essas opções é também fazer um negócio que o Rogério gosta, mas também não conseguia fazer, que é poder rodar o time. Eu acho rotação de time algo bastante interessante para o futebol de hoje. Né? Não estou falando aquele rodízio do Osório, que todo jogo tinha uma escalação diferente porque ele queria assim. Apesar de eu achar que era revolucionário, era interessante. Né? Mas hoje em dia você tem uma... Bom, Copa do Mundo, o campeão da Copa do Mundo comprovou que, pelo menos no caso dele, a medida mais acertada foi ter um time para cada adversário. O Scaloni fez isso na Argentina. E você consegue ter um time para cada adversário quando você tem opção, quando você pode começar um jogo com o Nestor e o outro com o Mendes. Quando você pode começar um jogo com o Marcos Paulo e o outro com o Rato, e o outro com o Pedrinho, e o outro com o Luciano e Caleri e Galopo, né? Isso vai forçar o Rogério, na minha visão, a fazer algo que ele, pelo menos, dá a entender que gosta de fazer. E eu também gosto disso porque você consegue treinar o time para uma ideia central, obviamente, né? Que aí gera aquela situação onde, quando você troca peça, o time não perde o nível de competitividade e a qualidade de jogo. Vai acontecer? Não sei. E por último, a diretoria do São Paulo, essa coisa
né, bonitinha, né? São os nossos bonequinhos, né, de quintal, né? O nosso Belmonte, o diretor de clube, aquele diretor de piscina, aquele cara do churrasco do domingo, né? Entende de futebol pra caramba, né? Deu entrevista aí esses dias, interessante, para o Arnaldo e para o Tirone, e disse que o Lucas tem um compromisso com o São Paulo. Na verdade, eles teriam conversado naquela época que o Lucas veio a São Paulo nas férias do ano passado, que não poderia deixar o Tottenham naquele momento, mas que no começo do ano poderia assinar um pré-contrato, o contrato dele vai até o meio do ano. E ficou acertado que o Lucas procuraria primeiro o São Paulo, caso quisesse voltar ao Brasil. E que ele acreditou nisso e que eles vão esperar. Que homem de visão, né? Aí se o Lucas for procurar o Flamengo, os caras vão xingar o Lucas. É o mercado, né, gente? O Lucas não é obrigado a procurar o São Paulo. Pode ser que ele procure porque goste, mas... Só que eu acho que isso não deve ser tratado como parte da montagem do time, por exemplo. Você não pode sentar e ficar esperando o Lucas chegar. Ah, ele não quer a gente, que triste. Mas Carlos Belmonte pensa assim, vê futebol assim. E Casares o sustenta assim. E Casares disse que as contas com os jogadores foram colocadas em dia, que o São Paulo ainda terá muitas dificuldades financeiras, mas que aquelas migalhinhas que precisa acertar vão sendo acertadas aí, mas que o grosso foi acertado agora, tal. Enfim, vamos ver. Ou seja, tudo que eu falei aqui é uma grande interrogação. Qualquer time é. Mas você sabe, por exemplo, o que o Flamengo pronto pode dar com o Vitor Pereira comandando e com o elenco que tem, né? Pode dar tudo errado? Pode. Você sabe o que o Palmeiras pode dar? O Palmeiras não contratou ninguém, a torcida tá pegando no pé e tal, mas com o elenco que tem, você sabe o que ele é capaz de dar. Com o São Paulo a gente não sabe. O São Paulo vai ser na hora em que o árbitro apitar início de jogo, domingo, 6h30 da tarde, pelo retumbante Campeonato Paulista, que eu vou manter a mesma coisa de todo ano, vou assistir protocolarmente, comentarei aqui a cada semana, né? Porque eu continuo entendendo que o Campeonato Estadual é um laboratório para o resto da temporada. E aí, quando o árbitro apitar o início do jogo, 6h30 da tarde no Morumbi contra o Ituano no domingo, aí a gente vai ter uma ideia do que pode ser o São Paulo em 2023. Pode ser qualquer coisa, gente. Até aquilo que você pensou. Valeu, grande abraço. Até a próxima.